Capítulo 8. Estamos agora no parágrafo 3º, correto? Vamos passando aqui. Tudo já foi falado, Cristo, os profetas, ofícios de Cristo, tudo isso já foi falado aos irmãos. O segundo parágrafo também já foi colocado aqui diante dos irmãos, né, que Cristo é Filho de Deus e Deus eterno. Cristo é o resplendor da glória do Pai, Deus Criador, Cristo criou tudo. Cristo sustenta e governa todas as coisas, isso também já foi passado aos irmãos. Plenitude dos tempos, que entendemos que é a encarnação do Filho, onde ele veio em terra, onde ele pisou, tabernaculou conosco. Encarnação. Por que a forma de homem, né? Por que o nascimento virginal? Por que isso tinha que ser necessário? Abordamos aqui também. Cristo viveu sobre a lei e sem pecado. Tudo segundo parágrafo, que o segundo parágrafo vai abordar. E hoje estamos aqui no 3º, tá? Pretendo aqui, com esse breve período, abordar 2 parágrafos, o 3º e o 4º. Então acompanhe aí na sua confissão o 3º parágrafo, que vai dizer: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, assim unida à divina, na pessoa do Filho, foi santificado e ungido com o Espírito Santo sobremaneira, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, em quem aprouve a Deus que toda a plenitude habitasse, a fim de que, sendo santo, inocente, imaculado e cheio de graça e verdade, ele pudesse estar plenamente qualificado para exercer o ofício de um mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si por conta própria, mas para este foi nomeado por seu Pai, que colocou todo o poder e juízo em sua mão, e lhe ordenou que os exercesse. Tá? Esse é o texto base aqui do nosso parágrafo. Agora precisamos destrinchar e entender cada ponto desse parágrafo. O 3º parágrafo vai dizer que ele foi santificado e ungido pelo Espírito Santo. Muitos não entendem a mediação de Cristo, a forma de homem que ele tomou. Qual foi o seu esvaziamento, conforme está em Filipenses 2. Quando lemos lá, por exemplo, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. O que isso significa? O que a forma humana de Cristo trouxe como consequências dela? Qual foi essa humilhação? Cristo deixou de ser Deus? Claro que não. A substância e essência divina em Cristo permaneceu a mesma. Porém, ele recebeu um corpo limitado. Ele começou a passar fome, sede, coisa que na eternidade ele nunca teve. Ele era onipresente, correto? Na eternidade, coisa que a limitação de um corpo também não permitia. Mas não é por causa da limitação do corpo é que ele deixou de ser isso em essência, entende? Ele permaneceu sendo Deus. Então, amados, era necessário que, como homem, ele fosse capacitado, habilitado, por causa dessas limitações, elas seriam sobrepostas pelo Espírito Santo. Seriam preenchidas pelo Espírito Santo. Ele possuía a plenitude do Espírito. Cristo andou como homem cheio do Espírito Santo. O Espírito, de uma maneira especial, veio sobre ele. Isso estava de acordo com a profecia de Isaías 11, verso 2. Ele foi ungido pelo poder de Deus. Como verdadeiramente homem, ele teria sido um adorador de Deus, como os humanos são criados, para a adoração e glória de Deus. E, portanto, ele precisaria do Espírito. Como homem, ele necessitava do Espírito. Ao longo de sua vida terrena e milagres, o Espírito estava presente com ele. Seu ministério começou pelo Espírito. Depois de ser batizado por João, o Senhor foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, verso 1.
Tudo que Cristo realizou foi por mediação do Espírito. Isso fica de acordo com o plano redentivo e a função do Espírito Santo nos homens. Por isso que ele é o nosso mediador, por isso que ele é o nosso sumo sacerdote. Quando olhamos para Cristo na sua forma humana, ali tem um exemplo claro do que precisamos. Como ele andou, como ele dependeu do Espírito. Por isso que é necessário ele ter sido santificado e ungido com o Espírito Santo, por causa da forma humana. O dom do Espírito Santo, desta forma, foi a aprovação pública de Jesus. João capítulo 1, verso 33. Da mesma forma, o Espírito vem sobre aqueles que estão mortos em pecado e os torna vivos em Cristo. Então, amados, a unção, ungido, a separação, a santificação de Cristo, a sua forma humana, era necessário ter essa santificação, ter esse acompanhamento do Espírito Santo, justamente pela forma humilhada. Entendem isso? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. No caso, o Espírito Santo já estava nele desde quando ele nasceu, ou veio só quando ele foi batizado? Ou foi apenas o batismo, no batismo foi só uma simbologia? Ele cresceu, você tem alguns relatos em Lucas de que Jesus está debatendo, com os mestres da lei no templo. Esse conhecimento certamente veio do Espírito. Mas, oficialmente, podemos dizer assim, o seu ministério oficialmente iniciou quando o Espírito Santo veio sobre ele. Até então, ele estava vivendo como qualquer um de nós, crescendo na capacitação e no conhecimento do Espírito. Entendeu? Mas ele... Tinha já, sim, claro, que todo o conhecimento que ele tem veio do alto. Já era com Deus, Com certeza, como todos nós. Tá? Mas para o ministério, realmente foi necessário o batismo. Porque quando João Batista pergunta, mas eu batizar? O que ele diz? É necessário para que se cumpra toda a justiça. Toda a justiça. Então, ou seja, era necessário para a justiça divina que ele fosse batizado, que tivesse aquele simbolismo do Espírito Santo vindo sobre ele, para que ele exercesse seu ministério. Entendeu? Então ali, certamente, foi o marco onde iniciou o ministério de Cristo. Mas você percebe que logo aí, depois disso, o Espírito conduziu para o deserto. Depois disso, ele começou a fazer milagres. Tudo na mediação do Espírito Santo. Entenderam, irmãos? Essa é a questão. Olha os textos básicos. Isaías 11, qual citei. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Então, Cristo, respondendo a pergunta da irmã, cumpriu tudo isso. Ele tinha esse conhecimento, ele era capacitado pelo Espírito, mesmo na sua tenridade. João Batista, vocês percebem, que ele já era cheio do Espírito Santo também, desde o ventre da mãe. Tá? Mateus 3, versos 16 e 17 diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, olha aqui o selo: este é meu filho amado, em quem me agrado. Claro que esse testemunho é para os homens. Cristo não precisava desse testemunho. Mas para os homens, como nós, necessitamos disso. Para entender que Cristo andou nessa mediação do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo e aprovado por Deus. Tá? Lucas 4,14, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Quem ressuscitou Jesus, irmãos? O Espírito. Então você vê que tudo, a vida de Jesus foi na dependência do Espírito Santo. E é isso que nossa confissão vai dizer. Certo? Ainda nesse parágrafo, diz que nele está todos os tesouros, da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo. Ele é a fonte do conhecimento. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte de tudo que é bom. Ele é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Esta afirmação é baseada em Colossenses capítulo 2, verso 3.
O desejo de Paulo é que os cristãos tenham a plena garantia de entender a verdade de Deus. Seu desejo é que eles possam realmente conhecê-lo e continuar aprendendo sobre ele a partir da verdadeira fonte de conhecimento que é Cristo. Eu li um texto esses dias sobre R.C. Sproul, os irmãos conhecem, né? E ele disse que na sua vida toda ele já faleceu. Provavelmente ele escreveu isso no final de sua vida. Ele se dedicou muito ao estudo de teologia, aos livros, e que gostaria de ter se dedicado mais ao ensino das Escrituras, à pregação expositiva. Às vezes nós pensamos que nos tornaremos sábios se lermos mais e mais livros, por mais que falem de Deus, por mais que falem de Cristo, mas a fonte do conhecimento é Ele, e nós aprendemos sobre Ele na sua palavra. Então, amados, fica até um sinal aqui, um toque para os seminaristas. A fonte dos seus estudos tem que ser a palavra de Deus. Eu até mesmo diria que é indevido você ler mais livros do que a própria palavra. O seu guia, a sua fonte, o seu norte é as Escrituras, aonde você vai buscar o conhecimento dele. Essa é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Analisar quem Cristo é, como Ele andou. E nisso os evangelhos são gloriosos. Tá? A verdadeira fonte do conhecimento que é Cristo. O mistério de Deus, o que foi escondido em tempos passados, mas agora revelado, como diz Pedro, né, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 20. É o Senhor Cristo, Ele quem é o objetivo, o fim e propósito de toda a criação. Quem temos que estudar, irmãos? Quem temos que nos aprofundar é em Cristo. É Ele para quem foi feita a criação. Colossenses 1, verso 15 a 18. É por meio da união com Ele que os crentes são capazes de ter segurança e compreensão da sua pessoa e do seu trabalho. Ele é a fonte de todo conhecimento e sabedoria. Esses tesouros de sabedoria e conhecimento estão escondidos em Cristo. E Ele é o único mediador através de quem podemos ter acesso a esses tesouros. Nos cultos de orações, tanto aqui quanto na outra igreja, sempre vejo, eu já pedi, né, eu gostaria que Deus me desse mais sabedoria na hora de falar, na hora de reagir. O caminho para você conseguir essa sabedoria, ao qual Tiago diz que ele dá sem regalo, né? É quem? Você tem que olhar para Cristo. Você tem que analisar a conduta de Cristo. Você tem que buscar copiar Cristo. Claro que na dependência do Espírito. Mas se a pessoa queria pedir sabedoria, acha que é algo que vai vir assim, e pronto, você é sábio agora, da noite para o dia. Você pensa que é Salomão, né? Quero sabedoria, e acorda no dia sábio. Não, é Cristo. O Novo Testamento vai dizer que Ele é a fonte. Ele é o local onde está contido esse tesouro de sabedoria e de conhecimento. Quando você analisa a cristologia, quando você entende a cristologia, claramente a sabedoria estará sendo acompanhada. É isso que a nossa confissão vai dizer. Ele é a fonte de todo conhecimento e de sabedoria. Alguns textos, como foi citado, Colossenses capítulo 2, verso 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Palavra de Deus. João Calvino comenta: o significado, portanto, é que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. Pelo que ele quer dizer que somos perfeitos em sabedoria se realmente conhecemos Cristo. De modo que é loucura desejar saber qualquer coisa além dele. Pois desde que o Pai se manifestou inteiramente nele, esse homem deseja ser sábio além de Deus, que não está satisfeito apenas com Cristo. Então, amados, devemos avaliar a nossa conduta. Aonde que está a fonte do nosso conhecimento, da nossa sabedoria? E quem que aplica esse conhecimento de Cristo em nós? O Espírito Santo. Então, logo, quando eu falo e leio nas Escrituras que eu desejo viver cheio do Espírito Santo, você quer viver cheio de conhecimento e sabedoria de Cristo. Ou seja, estar cada vez mais conformado e semelhante a Ele. Isso é viver
cheio do Espírito Santo. Viver cheio do Espírito Santo não é manifestações, dar pirueta, fazer um monte de coisa. Não. É você ser cada vez mais reto na sua conduta, mais santo, mais piedoso, assim como Cristo andou. Isso é viver cheio do Espírito Santo. Tá? E Colossenses 2, verso 3, é a prova, né, sobre o que fala a nossa confissão, no parágrafo 3º. Ainda assim, Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ainda em Provérbios 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aonde que está a sabedoria, irmãos? Em Cristo. E o conhecimento do santo é entendimento. Quem é o santo? Cristo. Tá? Devemos buscar sabedoria naquele de quem o texto diz: nele toda a plenitude de Deus teve o prazer de habitar. Colossenses 1, verso 19. Jesus é Deus, portanto, ter conhecimento verdadeiro e piedoso, para ter isso devemos começar com Ele. Devemos reconhecer Ele sempre. Devemos procurar homenageá-lo e tratá-lo como Senhor, que Ele adquiriu todas as coisas dadas à igreja. Temendo a Cristo, reverenciando a Cristo, também este é o caminho para a sabedoria que está escondido nele, como diz Salomão em Provérbios. Tá? Toda a sabedoria que Salomão recebeu remetia a quem? Todo o livro de Provérbios, todo o livro de Eclesiastes remetia a quem? Quem é a sabedoria? Cristo. Cristo é a fonte. Ainda assim o parágrafo vai dizer: chamado pelo Pai para ser mediador. Mediador do quê? O que é ser mediador? Com certeza tudo isso teve e tem um propósito. Por que ele deve ser cheio do Espírito? Porque o Espírito ungiu, capacitou. Porque ele é a fonte da sabedoria. Isso tem um propósito. A razão é que, como aquele que tem a plenitude do Espírito, Cristo pode ser totalmente equipado para assumir o mais alto ofício. Ser o mediador e fiador eu vou mais para frente explicar, cabeça pactual da igreja. Na humanidade, os homens e os indivíduos, eles estão debaixo de dois pactos. Eles estão representados federalmente por dois indivíduos, que são Adão ou Cristo. Só existem essas duas representatividades. Então, ou seja, para que estejamos em um pacto de graça, precisamos de um representante, correto? E quem é esse representante? Cristo Jesus. Cristo foi totalmente cheio do Espírito para que ele fosse cheio de todas as boas coisas necessárias para a efetiva intercessão mediadora e para a efetiva representação pactual. Cristo tinha que ter todas as qualidades de um representante como homem, porque nós somos homens, correto? Alguém é Deus aí? Então nós como homens, precisamos de um representante como homem. Porque Adão era homem, correto? E ele caiu. Logo, todos nós nos tornamos pecadores. Agora nós precisamos de um outro homem, o segundo Adão, para que através do seu cumprimento, da sua eficácia, da sua retidão, da sua justiça, nós possamos ser comprados e representados por esse novo representante, que se chama Cristo Jesus. Tá? Esse é o Jesus que era necessário em seu próprio tempo. Como Pedro explicou a Cornélio em sua casa, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por que ele fez isso? Para que Jesus pudesse andar por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele pôde fazer isso porque Deus era com ele. Atos 10:38. Ele então era um mediador na terra, como ele é agora no céu. Por isso que ele tinha que ser cheio do Espírito Santo, para representar em um novo pacto o seu povo. E também diz aí a nossa confissão que ele é fiador. Ele não só é mediador, como fiador. O outro lado da obra do mediador é de um fiador.
Fazemos distinção entre os dois, mas não podemos separá-los. Apenas distinção para explicar, porque você consegue explicar, né, separadamente as duas coisas. Mediação, né, e ele ser o fiador. São duas coisas distintas, porém inseparáveis. Não tem como ele ser fiador sem ser mediador. E não tem como ele ser mediador sem ser o fiador. Tá? Por quê? Um fiador é uma pessoa que afiança, que responde por outro, representante. O fiador é um garantidor, a pessoa que se obriga a realizar o pagamento ou o cumprimento de obrigação de outra pessoa, não importa o preço. Quando nós fizemos um contrato para alugar esse espaço, lá no contrato da imobiliária pedia um fiador, que foi o pai da Isadora e da Laura. E ele teve, não sei se elas lembram, teve que entregar a cópia da matrícula lá do imóvel dele. O que é isso? Por que eles pedem? Porque se a gente não pagar o aluguel, quem que vai pagar e perder os bens? O pai dela. Entenderam? O que Cristo fez por nós? Justamente entrou como fiador. Aquele que pagaria o preço por nós. Então veja que a mediação só é possível se ele pagar isso. Então, amados, Jesus foi o garantidor. É quem garante do pacto. Qual pacto? Qual pacto? Que ele é o garantidor? Da graça. A aliança discutida no capítulo anterior. Ele estava ciente de qual seria o custo de servir como garantidor, pois ele sabia que sempre transgredimos o pacto. Ninguém poderia ser um mediador, a não ser que houvesse alguma base sobre a qual mediar. Cristo poderia ser o mediador da nova aliança somente se ele também se tornasse o fiador de superior aliança. E ser fiador é algo importantíssimo para nós. Porque, olha por que é inseparável. Ele só pode mediar. Ser um mediador é aquele que está entre Deus e os homens, um mediador. Ele só pode ser isso sendo um fiador, correto? Deus, ele receberia algum sacrifício humano pelo pecado de outros? Não, por quê? Porque contém pecado. E todas as exigências de Deus são santas e divinas. Como que um homem pode saciar os desejos de um Deus sendo pecaminoso e não sendo divino? Eis a importância dele ser homem e Deus. Porque a função homem, o corpo humano, é justamente para mediar por nós. É a função do sacerdote. Sentir o que nós sentimos. Ser tentado em tudo que nós somos tentados. E além disso, fazer a mediação com Deus. Aí envolve a parte divina. Porque quando Deus exige, eu quero que vocês me obedeçam, o homem logo vê, não consigo. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Por isso que o único caminho é Ele. Por isso que Cristo é absoluto. Não existe outro que consiga atender às exigências de Deus. Nem Buda, nem a Aparecida do Norte lá. Ninguém, irmão. Ninguém. Somente Ele. Porque Ele era divino. Divinamente homem. Esse é o nosso Cristo. Então por isso, amados, Cristo só poderia ser o mediador da nova aliança somente se Ele também se tornasse fiador do superior dessa aliança. Mas em sua graça e misericórdia, Jesus aceitou esse ofício. Por que aceitou, irmão? Por que aceitou? Que foi o pacto da redenção? Pacto da redenção. O que mais que traz esse termo aceitou? Que ele se entregou. Completo. Se entregou? Voluntariamente. Voluntariamente. Esse consenso entre a Trindade no pacto da redenção não fala, você vai fazer, como muitos creem, né? Que existe uma hierarquia, né? Deus, Filho e Espírito. Não. Foi voluntariamente. A nossa confissão vai falar sobre isso. Tá? Hebreus 12, 24. Ó, Jesus, mediador de uma nova aliança. Está lá. Mediador. E ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 7, 22. Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia. Eu que coloquei, tá? Entre parênteses ali, ó. Por que garantia? O que um fiador faz?
garante. Então ele é a garantia de uma aliança superior, tá? E essa aliança é qual nós estamos, né? A qual a ceia que nos remete no seu sangue. Hebreus 5, 4 ao 5. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote. Ele falou, não, eu quero. Não, o Pai propôs e ele voluntariamente aceitou. Tá? Mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Tá? Então veja, a perfeita harmonia entre a Trindade, a consonância que eles têm em si, né? Isso nos mostra e nos ensina muito. E entramos no quarto parágrafo. Leia na sua confissão. Este ofício o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente para que pudesse exercê-lo. Foi feito sujeito à lei, que ele cumpriu perfeitamente e suportou o castigo que nos era devido, que nós deveríamos ter recebido e sofrido. E foi feito pecado e maldição por nossa causa, suportando as mais cruéis aflições em sua alma e os sofrimentos mais dolorosos em seu corpo. Foi crucificado e morreu, e ficou em estado de morte, mas não viu a corrupção. No terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo corpo no qual ele sofreu, com o qual também ele subiu ao céu, e lá está assentado à destra do Pai, fazendo intercessão, e voltará para julgar homens e anjos no fim do mundo. Essa é a nossa declaração sobre Cristo no quarto parágrafo. Vamos destrinchar? Vamos lá. Um mediador voluntário, ele aceitou voluntariamente. Os parágrafos iniciais desse capítulo sobre Cristo, o mediador, enfatizam que o Filho de Deus foi chamado para ser nosso sumo sacerdote, correto? O autor de Hebreus vai dizer isso. Ele não designou a si mesmo para esse ofício, como ficou claro no que eu li ali anteriormente, mas aceitou a tarefa e a cumpriu no poder do Espírito. Embora ele fosse chamado para ser nosso mediador, esse foi um ofício que nosso Senhor Jesus Cristo empreendeu voluntariamente, como diz o texto do quarto parágrafo. Como nosso Senhor mesmo explicou para seus discípulos, ele tinha poder para entregar sua vida e para revê-la. Já vou colocar esse texto. Quando então Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, esse filho nasceu sob a lei. Gálatas 4, verso 4. A segunda pessoa da Trindade se colocou sobre todas as obrigações da lei moral, planejada desde a eternidade, para refletir seu caráter perfeito. Aquele que é a própria sabedoria, aceitou a tutela da lei cerimonial, inclusive. Jesus cumpria as festas? Jesus foi circuncidado? Cumpriu tudo. Tudo. Aquele que era a própria vida, se submeteu à maldição e ao horror da lei sacrificial, contemplando-a no templo, encerrando-a na cruz. O nosso gracioso Salvador perfeitamente cumpriu a lei de Deus. Isso é tão doido, porque eu penso que toda a lei cerimonial apontava para quem? Aí você pensa, Cristo cumprindo algo que apontava para ele mesmo. Mas para dar o exemplo. O sacerdote não tinha que oferecer sacrifício por si também? Porque ele não era um pecador? Ele oferecia para si e oferecia para o povo. Cristo também cumpriu tudo para dar o exemplo e para nos mostrar o que aquilo significava. Ele cumpriu tudo, irmãos. Um mediador voluntário. Olha os textos. João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou, veja que é voluntário, a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim,
mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la, ele está falando da vida dele. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Mas espontaneamente a deu. Comentários de Calvino. O que ele diz? Estas palavras podem ser explicadas de duas formas. Que Cristo se despe da sua vida, porém ainda permanece sendo o que era antes, justamente como uma pessoa que deixa à parte as roupas de seu corpo. Ou que ele morre por sua própria iniciativa. Morte e ressurreição estão em suas mãos. É isso que ele está querendo dizer. Morte e ressurreição. Comentários de João Calvino. Tudo isso para falar sobre a mediação voluntária de Cristo. Se colocar sobre a lei, se sujeitar. Já pensou aquele que, falei isso de manhã na outra igreja, aquele que fez a lei. Ou seja, ele é superior. A lei é para os homens, correto? A lei não é para ele. Tem muita gente que fala, não, Jesus tem que estar enquadrado nisso aqui, senão eu não aceito. Espera aí. Ele é superior à lei. Ele é superior à lei. A lei é para os homens. Então, quando ele se humilha, o estado de humilhação de Cristo é justamente se colocar debaixo desta lei. A maldição, se tornar maldito com base na lei. Tá? Ainda em Salmos 40, versos 6 a 9, diz: sacrifício e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer tua vontade, ó meu Deus. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui, irmãos? Cristo. A tua lei está no fundo do meu coração, ou seja, é dele, a lei provém dele. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não feche os meus lábios. E isso é repetido em Hebreus 10, versos 5 a 12. Olha só. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo que me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou. Veja então, aí você pode estar aí perguntando, se Deus não tinha prazer nos sacrifícios e ofertas, por que ele instituiu isso? Por quê? Se ele não tinha prazer nos sacrifícios e ofertas, por que ele instituiu isso? Justamente para que o corpo, a forma humana de Jesus, viesse e cumprisse. Ele queria obediência, irmãos. É o que ele diz em Samuel 15. 1 Samuel capítulo 15. Não é em sacrifícios o meu prazer, mas na obediência. E quem consegue obedecer? Apenas Jesus. Então acrescentou. Veja que o autor de Hebreus, utilizando o Salmo 40, ele faz esse paralelo com Cristo. Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas, uma vez só, por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, mas para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus Pai. Então tudo isso apontava, direcionava para Jesus.
Você compare o Salmo 40, do 6 ao 9, com Hebreus 10, do 5 ao 12. Foi a avidez amorosa de Cristo que o autor da carta aos Hebreus percebeu quando ele refletiu sobre o significado do Salmo 40. Ele destaca, que logo após o salmista repudiar a suficiência dos sacrifícios e ofertas no templo, verso 6, uma pessoa aparece do nada, no versículo 8 a 9, e diz que está vindo. Essa pessoa se alegraria em fazer a vontade de Deus e a obedecer à lei de Deus. Quem mais poderia ser, senão o próprio Cristo? Ele serviria como um verdadeiro intermediário, guardaria a lei de Deus e se tornaria obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Essa mediação voluntária, irmãos. Cristo é tudo para nós. Você não seria nada sem Cristo. Você não é nada sem Cristo. A nossa alegria, a nossa gratidão tem que estar nele. Porque somente ele cumpriu o que Deus exigiu. Ele passou também por tormentos da alma, sofrimentos do corpo. Como nosso mediador, Jesus Cristo também suportou os mais cruéis tormentos. Esse sofrimento não foi simplesmente a angústia enquanto ele esperava e depois experimentou a dor brutal do açoite, da humilhação e depois da crucificação. Jesus experimentou a agonizante angústia da punição reservada para os pecadores. Ele entrou no jardim do Getsêmani e suspirou sob uma pressão invisível, maior do que o medo da morte, a qual ele suou sangue. Ele sofreu no seu corpo, primeiro nas mãos dos sacerdotes e dos líderes judaicos, e em seguida diante de Pilatos, e então Herodes, e depois diante de alguns soldados. Finalmente ele foi crucificado diante da multidão, pendurado nu, em vergonha e dor, ele morreu. Foi na cruz que Jesus recebeu os pecados, quando Deus puniu o Salvador sem pecados, com as punições que os nossos pecados merecem. Então isso é tudo. Eu leio sobre Cristo, irmãos. Eu não sei você, mas eu fico emocionado e constrangido. Isso aqui abala o meu coração, irmãos. Porque eu sei que isso é tudo para mim. E deveria ser um tudo para você. A nossa vida se resume nisso. Que Ele fez e cumpriu. Essa é a nossa maior gratidão eterna a Deus. O que você merecia receber, Ele recebeu. Ele agonizou pelos nossos pecados. Logo, isso muda toda a perspectiva que nós temos de vida. Isso muda todo o entendimento que nós temos. Isso muda tudo. Mateus 26, versos 37 e 38. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou, olha só, a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma, olha só como é algo profundo, quando estava se aproximando o momento da crucificação. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu pergunto, por que vocês acham que Jesus ficou triste? E o que isso significa? Separação. Separação. Quando ele recebe a ira de Deus. Amado, você consegue olhar para a cruz e enxergar o inferno? Sim ou não? Claro. Claro. Essa tristeza da separação, do sofrimento, é o que aqueles que não creem nele vão passar durante uma eternidade. O que é o inferno? O que é o inferno, irmãos? A ira de Deus. O despejar da ira de Deus. O que Cristo recebeu no seu corpo? A ira de Deus. Por isso que ele se entristece. Por isso que ele diz, por que me abandonaste?
Ele sente a separação que durante uma eternidade ele nunca sentiu. Ele nunca se sentiu separado do Pai. Mas quando ele morre no nosso lugar, amados, a cruz. Quem não crê em Cristo, o seu julgamento será justo e perfeito. Será merecido ir para o inferno e receber a ira de Deus. É justo e perfeito. Ele fez tudo. Ele fez tudo. O que mais se espera? Não tem mais nada, irmão. Tudo que já poderia ter sido feito, já foi feito. Já foi consumado. Veja aqui momentos antes de ele receber essa ira de Deus. Ele diz aos discípulos: a minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Você acha que ele suou sangue por causa da chibatada e da coroa de espinho? Se fosse só isso, ele ia dando risada para a cruz. A separação foi o auge do sofrimento. Foi o auge. Ele receber a ira, ele ser esmagado por nós. E você ainda fica exigindo quantas coisas de Cristo. Por que você não faz isso? Não sei o quê. O que você quer mais? O que você quer mais? O bem maior para a nossa vida já foi feito, irmãos. Lucas 22:44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor eram como gotas de sangue. Alguém já leu aqui médicos cristãos comentando isso? O nível de estresse que pode ocasionar isso? Já leram? Não quero embasar, clinicamente isso, mas eles falam, os médicos falam que isso é possível. Mas o nível de estresse, de tensão, tem que ser um nível absurdo. Absurdo. A ponto de fazer a pessoa suar sangue. Os poros, começar a sair sangue dos seus poros. Cristo passou por isso. João Calvino diz, chamou esse momento de descida de Cristo ao inferno. João Calvino chamou esse momento, que ele suou sangue, de a descida de Cristo ao inferno. Tornando emprestada uma frase do credo apostólico para defender sua tese. Porque o credo apostólico vai dizer isso. Ficou em estado de morte. Tantas vezes nos lembramos que Jesus estava morrendo. Precisamos lembrar que Jesus estava morto. Por isso é que vale a pena recordar que Jesus de fato foi enterrado e que ele permaneceu sob o terrível domínio da morte por um tempo. Embora o corpo dele não permaneceu por muito tempo no túmulo, a ponto de apodrecer, o corpo vivente dele tinha se tornado um cadáver sem vida. Romanos 6, verso 9 e 10, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, significa que ele morreu. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado. Uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. João 2,19, Jesus lhes respondeu, destruam este templo, ele estava falando sobre o próprio corpo, e eu o levantarei em 3 dias, que foi o período que ele permaneceu morto. Tá? Atos 2,27, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Isso é uma fala de Davi, nos Salmos, tá? Falando sobre a morte de Cristo. Então Cristo morreu, permaneceu 3 dias morto. Sim. Aí, estou esperando alguém pegar. O que ele fez em 3 dias? Morto. E aí, Felipe? Desceu ao inferno e pregou? Muitos falam isso, né? Amados, onde as escrituras se calam, nós também se calamos. O que sabemos é que ele morreu e que ele ressuscitou. Isso que importa para nós. Que ele não experimentou a decomposição. Pode falar, José. Pastor, quando aquele ladrão fala que quando ele confia em Cristo, Jesus disse que hoje você
Jesus? Você fala? Ele falou assim, hoje estará comigo no paraíso. Sim, mas hoje é que a gente tem que filosofar muito em cima disso, né? A morte em 3 dias e essa separação do Pai, ela tem que continuar. Mas que o ladrão poderia gozar do céu naquele momento após a morte, isso poderia. Estará comigo pode ser muito facilmente explicado como estar com Deus. Que eles são um. Entendeu? Só que a morte, os 3 dias, isso é bíblico, né? Nós temos que respeitar isso, porque é o que as Escrituras dizem, né? Então não existe contradição. Estará comigo, tanto o Espírito quanto o Pai estarão no céu, né? E a presença de Cristo está lá também, entendeu? Mas ele morreu, tá? E o que ele fez esses 3 dias? O que foi, irmãos? Permaneceu morto, ponto. Permaneceu morto. É isso que basta para nós, correto? Um Salvador ressurreto. Felizmente, nosso mediador não permaneceu no túmulo. Como Paulo nos lembra em 1 Coríntios capítulo 15. É extremamente importante saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. É importantíssimo saber também que ele ressuscitou no 3º dia. Se ele não ressuscita, não haveria esperança. Seria apenas um homem que morreu e não satisfez a vontade do Pai. Teria representação como segundo Adão? Se ele não ressuscitasse? Não, não teria. O Pai se agradou com a obra do Filho, e o fato dele ressuscitar é justamente o que demonstra que ele aceitou, que foi uma obra que ele se agradou. É a cereja do bolo, a ressurreição. Tudo o que era necessário para a nossa salvação foi realizado. E assim ele ressuscitou nosso Salvador dos mortos e forneceu testemunhas para dar testemunho desse evento extraordinário. 1 Coríntios 15, verso 5, já vou colocar esse texto. E também permitiu que um incrédulo, Tomé, questionasse se Jesus tinha de fato ressuscitado fisicamente. Uma realidade que Jesus quis deixar bem claro a todos os seus discípulos. João 20, 25 a 27. Está aqui, ó. 1 Coríntios 1. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Se você pegar a continuidade aqui do texto, fala que ele apareceu a mais de 500 pessoas também. Tá? Testemunhas oculares, vivas. João 20, do 25 ao 27. E os outros discípulos disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Fala de Tomé. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E Tomé constatou que era o mesmo corpo. Por que é importante os furos na mão e os furos do lado? Por que era importante as marcas do flagelo? Por que, irmãos? Exatamente. Os cravos em sua mão, isso era a comprovação. Tomé foi providencial ou não, irmãos? Para que se atestasse isso e tivesse testemunhas. Isso é maravilhoso, irmãos. Um Salvador que ascendeu ao céu, e para fechar, ele ascendeu ao céu. Foi naquele mesmo corpo, no mesmo corpo, que Jesus ascendeu ao céu do topo de um morro próximo a Betânia. Mesmo no céu, Cristo continua a ser o nosso mediador encarnado, pois Jesus não deixou de cuidar do seu povo. Ele não parou de trabalhar no dia em que ele ascendeu. Ele iluminou o caminho para o céu. E de uma forma muito real, ele continua a nos preparar para o céu, assim como ele preparou o céu para nós. Ele está ocupado ajuntando sua igreja de todas as partes do mundo, dando a ela dons, graça,
defendendo-a dos inimigos e guiando-a na verdade e santidade. E aqui estamos nós somos a prova disso. Como nos lembra a carta aos Romanos, Cristo intercede por nós. Romanos 8:34. Essa é a promessa da palavra de Deus. Ele é o nosso advogado e está na presença de Deus. Hebreus 9, verso 24. Olha aí os textos da ascensão de Jesus. Com o mesmo corpo. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda abençoados, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles os adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Elias, o que aconteceu com Elias? Morreu? Experimentou a morte? Foi arrebatado. Isso era um tipo do quê? De Jesus. Elias era um tipo de Jesus. Tá? E permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Lucas 24, 50 a 53. Que subiu ao céu e está à direita de Deus. E a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro 3, 22. Cristo está no céu, amados. E um dia retornará. Tá? Essa é a última parte. Cristo vive sempre para interceder por nós. Para sempre. Mas um dia ele vai retornar para juntar os homens e anjos. Aquele será o dia mais esplêndido de todos para o povo de Deus. E o mais horrendo dos dias para todos os outros. Um capítulo inteiro da confissão é devotado a esse assunto que nós vamos estudar, se Deus assim quiser. Essa segunda vinda, por sua vez, será seguida de um julgamento de todos os seres humanos e anjos, na consumação dos séculos. A Bíblia nos diz que muitos anjos rebeldes já estão guardados sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. O mesmo acontece com as pessoas rebeldes, que após a morte já vem o juízo, ou seja, já existe um local onde eles estão aprisionados em trevas. O mais importante é que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, verso 10. Isso deveria nos ensinar a não nos preocupar em julgar uns aos outros. O Senhor fará isso por nós. Isso também deveria nos ensinar a nos preparar para aquele dia. E a única maneira de fazer isso é voltar-se para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou o Filho do homem e voluntariamente assumiu o ofício de mediador. E aguardamos a sua volta. Alguns textos aqui, Atos 1, verso 11, que lhes disseram: Galileus, os anjos, logo após a ascensão de Jesus, vieram os anjos e falaram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. E aguardamos esse dia. Mateus 13:40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. 2 Pedro 2,4, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Já existe inferno, irmão? Já existe inferno. Judas, capítulo 1, verso 6. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. E os rebeldes vão para onde? No mesmo lugar. Tá? Ou crê em Cristo e aguarda ele, vai gozar de alegria e plenitude, ou estará nessa prisão de trevas. E aqui paramos no 5º parágrafo.